Eclesiastes, capítulo de número 3, até o versículo de número 8, e depois o versículo 11. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, de Salomão, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Todos encontraram? Amém. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Verso 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo de número 11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs na eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos orar. Quanto mais oração, mais poder de Deus. Curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te glorificar pela sua bondade e misericórdia para conosco. Que o Senhor estenda as tuas mãos com misericórdia, abra nossa mentalidade, nos inspira. Fala, Senhor, no profundo da nossa alma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quando olhamos para o livro de Eclesiastes, é bem verdade que este livro foi escrito por Salomão. Quando olhamos a vida deste Salomão e entendemos quem ele foi, percebemos que Salomão se destacou pela sabedoria que ele recebeu de Deus. Sabedoria esta que se destacava de qualquer outro ser humano do seu tempo. É claro que este Salomão é filho de Davi, filho qual herdaria o trono após Davi terminar o seu legado e a sua missão com o povo de Israel. É claro que quando este Salomão ele assume o reinado de Israel, ele assume e ele faz algo bem assustador aos olhos de toda a população de Israel. Imagine comigo alguém que recebeu a herança de seu pai, uma herança muito cara, uma herança muito preciosa, uma herança de muito valor. Quem sabe se fosse a gente, guardaria, zelava de todas as maneiras possíveis para poder guardar aquilo que recebemos do Senhor. É lógico que quando olhamos para a vida deste Salomão, a herança que ele recebeu de Davi, quando ele assume o reinado de Israel, ele entrega como sacrifício a Deus, no altar de Deus, para ser queimado, para ser sacrificado em oferta ao Senhor. E é claro que isso chamou a atenção de Deus. Ele poderia ter guardado para si, poderia ter usufruído da herança que ele recebeu, pois era dele porque o pai dele deixou. Só que ele entregou tudo a Deus, tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía do seu gado, ele entregou no altar de Deus. Se não me foge a memória, foi 1000 bois sacrificados naquele dia. Foi uma festa muito grande ao Senhor de gratidão por estar no reino. E é claro que quando vemos esta ação de fé deste Salomão,
essa ousadia que ele teve, Deus um dia apareceu para ele em sonho e perguntou a ele dizendo: o que você quiser, eu farei. Pode pedir o que você quiser, o que almejar o teu coração, pois assim lhe será feito. Perceba que ele tem o direito de escolher qualquer coisa que o seu coração almeja, qualquer coisa que ele deseja possuir. Aqui nós vemos que até no pedido deste Salomão, ele usou da sabedoria vinda do alto. Poderia ter pedido qualquer coisa terrenal, poderia ter pedido uma vida que não se acabasse, poderia ter pedido uma riqueza que não chegasse ao seu fim. Porém, ele pediu algo para ser compartilhado, algo que não seria apenas para ele, mas algo que alcançaria todo Israel e todas as regiões circunvizinhas do seu reinado. Ele pediu a Deus sabedoria para entrar, para sair e para governar com justiça o povo de Deus. Ele não pensou apenas em si, mas ele pensou em todos aqueles que estavam à sua volta, aqueles que estavam na sua responsabilidade. Ele queria se destacar como líder, ele queria se destacar como rei, ele queria cuidar daquilo que estava em suas mãos. Então, ele pediu sabedoria para entrar e para sair e para governar com justiça o povo de Deus. Veja que esse pedido é um pedido muito sábio, pois ele usou desse pedido para exercer a função que ele já estava exercendo no Israel, no reinado que ele recebeu de seu pai Davi. E é claro que sobre ele há um peso de responsabilidade, porque o seu pai era um homem respeitado e foi considerado o homem que foi o maior rei de todo Israel. E até hoje, aonde Davi está enterrado, lá está escrito que ele foi o maior rei de Israel. A sua sepultura é visitada até hoje, é respeitada até hoje, por tudo aquilo que ele fez. Então Salomão aqui pediu a Deus a sabedoria, e Deus ouviu a sua palavra e lhe entregou tudo aquilo que ele pediu. E é claro que Deus disse que antes dele não haveria um homem como ele, e nem depois dele haveria um homem com tanta sabedoria como Salomão, a não ser um, o qual desceu do céu, se encarnou, se revestiu da humanidade, o qual é Cristo. Ele é maior do que Salomão, como disse o texto bíblico. Mas antes dele, nem depois dele, homem natural que se levantou sobre a terra, nenhum foi com maior sabedoria do que Salomão. E é claro que esse texto que nós acabamos de ler, Salomão vai escrever este livro perto da sua morte. Está no seu maior grau de maturidade, pois este Salomão escreve 3 livros, o qual, quando a gente medita, a gente mergulha, você descobre as pedras preciosas da sabedoria dentro dela para todo o ramo da nossa vida. Mostra como viver bem, mostra como administrar a riqueza, mostra como ter uma vida bem-sucedida, como alcançar o sucesso tão desejado. O primeiro livro que este Salomão escreveu é o livro do frescor da sua juventude. Salomão estava muito jovem, muito apaixonado. Ele vai escrever o livro de Cantares, o livro que fala sobre o amor entre o homem e uma mulher. Não existe outro livro da Bíblia que fala com tanta veracidade sobre o amor humano como o livro de Cantares de Salomão. Aqui está expresso a juventude de quem se arrisca, de quem ama, de quem tem coragem de se arriscar por causa de um amor. É tão tal que este Salomão, quando fala no livro de Cantares, ele é capaz de deixar o trono, se vestir de pastor e descer aos valados para encontrar com a mulher que ele amava. Esse é um livro precioso sobre o amor, e a igreja deve meditar nele e entender que mesmo sendo o amor de um rei,
com uma plebeia, este homem mostrou que todo relacionamento tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, porém, o que deixa este relacionamento em junção é o amor que envolve todos eles. Então, tal que Salomão escreve dizendo: nem as muitas águas, nem os rios pode afogar este amor. Então veja a lindeza do amor de um homem com a sua mulher, e ela enche o peito em gritar dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela também expressa o amor que ela sentia por ele. É uma conexão perfeita entre Salomão e entre esta sulamita, a qual os dois se apaixonaram. É tanta paixão neste texto de Salomão que esta mulher chega a apanhar dos guardas, mas não desiste de amá-lo, porque ela amava este homem como nenhuma outra. O segundo livro que este Salomão escreve já está na sua meia-idade, em que ele vai descobrir tudo sobre a sabedoria. Está na fase de querer descobrir as coisas, entender o significado da vida, entender tudo que envolve a vida humana. É claro que ele escreve com tanta sabedoria, tantos conselhos preciosos estão no livro de Provérbios, que quando a gente medita nele, a gente é instigado a querer melhorar a nossa vida por meio dos conselhos que este Salomão nos ensina. Ele mostra como ter uma vida bem sucedida em todos os seus requisitos. Ele fala com tanta veracidade sobre a honra na sua casa, sobre viver com qualidade de vida. Eu acho lindo um dos textos, se não me foge a memória, o capítulo de número 24 de Provérbios, se não me foge a memória, o versículo de número 14, quando o proverbista enche o peito e grita: porventura o justo pode cair 7 vezes, porém 7 vezes ele se levantará. Ou seja, não é apologia ao pecado que ele está dando, mas ele está dizendo o seguinte: dentro do justo há um senso de persistência e perseverança. Não importa qual foram as quedas, qual foram as rasteiras da vida que ele levou, o importante é que ele está dizendo dentro de si: eu vou sacudir a poeira, eu vou colocar de pé e vou voltar a caminhar como eu um dia caminhei. Quando ele fala desses 7 aqui, não é o significado que ele caiu apenas 7 vezes ou cairá. Aqui fala de um significado perfeito, que não importa quantas vezes, o que importa é não desistir de caminhar, é não desistir do trajeto que está traçado para você. Quem sabe você chegou aí desanimado, quem sabe você chegou empoeirado da queda da vida, da rasteira que a vida te deu, mas a palavra de Deus ao seu coração há um senso de perseverança dentro da sua alma, há um senso de persistência dentro de você, que não deixa você parar. Às vezes você olha para você e diz: quantas lutas eu já passei, quantas rasteiras eu já enfrentei, quantas quedas eu já me arrastei, mas eu consegui me levantar. Conseguiu, porque há um senso de persistência e perseverança dentro de você. O justo pode até tropeçar e cair, mas ele sempre vai estar disposto a se levantar. Eu sei que talvez você tenha fracassado esse ano, tenha se decepcionado consigo mesmo, mas há uma mensagem de Deus ao seu coração: sacode a poeira, levanta a cabeça, volta para o altar de Deus, que o Cristo que você abandonou no meio do caminho está de braços abertos para te receber novamente, você e toda a sua casa. Livro de Provérbios, um livro preciosíssimo, que todos nós devemos meditar, mergulhar nele, para entendermos a significância que há em todo o trajeto de vida humana. É lindo de se olhar esse livro. Ele fala da mulher virtuosa, com suas qualidades que ultrapassa qualquer mulher comum. Ele fala das suas qualidades.
Ele fala do homem que encontra uma mulher que é mais precioso do que os rubis da vida, do que uma joia de grande valor. Ele fala dessa importância. Ele fala dos conselhos que ele recebeu do seu pai, o qual falou para ele buscar a sabedoria, mais preciosa do que as joias que ele poderia encontrar. Buscar a sabedoria mais do que o ouro refinado de qualidade, pois ele encontraria o melhor da sua vida através da sabedoria que vinha do alto, que vinha de Deus, a qual ele não aprendia na escola e nem aprenderá, mas aquela que manifesta do trono de Deus, enviado a todo o seu povo. É como disse o apóstolo Tiago: se vós tendes falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá, de forma liberada, para quem pedir a Ele com fé e com o coração voltado a Ele. Então peça para viver nesta vida. Só que o livro de Eclesiastes, Salomão está já perto da sua partida, da sua morte. Salomão já viveu de tudo. Salomão aprendeu tudo nessa vida. A Bíblia diz que ele não ocultou os seus olhos de nenhum tipo de prazer. Ele diz que não se ocultou de nada que ele quis desejar, mas no tempo da sua maturidade, o tempo que ele entendeu o que é realmente a vida, ele entendeu que tudo aquilo era vaidade. Ele disse: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, sem fundamento, sem algo que seja de valor, algo insignificante. Tudo é insignificante nesta vida, tudo é sem valor. Ele está mostrando que tudo debaixo dessa terra, por mais que o homem procure por todos os prazeres dessa vida, no final dele ele vai encontrar que é algo insignificante, algo que não preencheu o vazio da sua alma, algo que não trouxe prazer para ele, nem prazer para a sua casa. Foi apenas descobrir o que estava lá fora. Só que nós observamos ele dizer aqui duas expressões importantes nesse livro de Eclesiastes. Primeiro, ele usa a expressão debaixo do céu, ou seja, uma expressão que se refere às coisas terrenais da vida, às coisas que envolvem esta vida humana. Mas ele também fala de coisas superiores, acima do céu, que fala das coisas que emanam de Deus, das coisas que são espiritual, das coisas que são preciosas. O capítulo 3 que nós lemos esta noite mostra a expressão deste significado daquilo que está debaixo do céu, aquilo que é terrenal, que faz parte de todo o ciclo existencial de cada ser humano e de cada pessoa. Ele disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está falando sobre o percurso da vida humana, está falando sobre o destino humano. Para tudo se há um tempo estabelecido, determinado, projetado para cada estação da vida do ser humano. Aqui ele nos mostra algo muito importante, falando sobre a transição que existe na vida humana. Quando a gente olha no verso 1, a transição aqui é para todos. Ela não escolhe a classe de pessoas para entrar em ação. Mas o que é uma transição? É uma mudança. O que é uma transição? É uma alteração. O que é uma transição? É uma modificação. O que é uma transição? É uma passagem. O que é uma transição? É uma substituição. O que é uma transição? É uma transformação. O que é uma transição? É uma transferência, ou seja, é estar em um lugar e ser transferido para outro lugar. Ou seja, estar numa idade determinada e ser levado a outra idade determinada. Todos nós estamos em um tempo transitório, estamos vivendo um tempo de transição. É só olhar a sua vida
vida do começo ao fim. Só que essa transição aqui, ela é para todos nós. Ela não escolhe a cor, a cara de ninguém. Ela apenas chega na vida de todo mundo. E quando ela chega, ela muda as coisas da forma que ele bem entender. Há uma transição estabelecida para cada um de nós. Segundo lugar, nem sempre escolhemos viver uma transição, porém, a transição é imprevisível. Ela não marca o horário que ela vai chegar. Ela apenas chega e muda tudo conforme ela quer. Olha só o que diz o verso de número 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Até o verso 8 ele está falando sobre essa transição que é imprevisível na vida humana, na história humana. Ela é imprevisível, ela chega de repente e ela fica do jeito que ela quer, até cumprir o tempo determinado daquilo que ela tem para fazer nas nossas vidas. A transição ela não começa na nossa história quando já estamos grandes, ela começa ainda no ventre da nossa mãe. Há uma transição sendo feita, há uma modificação, há uma transformação sendo gerada. Dentro do ventre materno já está acontecendo uma evolução transitória dentro do ventre materno para nós sermos gerados. Deus já colocou dentro do ser humano esse possível, esse algo que é transitório dentro de nós. A gente nasce, já é uma transição. A gente completa o primeiro ano de vida, é uma transição de um nível estabelecido. E assim, até o final da nossa vida, todos nós vai viver uma grande transição, até encerrar a carreira da existência da vida, até encerrar a vida humana. Em todos os lugares há uma transição, e no mundo espiritual também há uma transição estabelecida. Você aceita Cristo como seu Salvador, começa a caminhar no Evangelho, começa a se evoluir no reino, começa a crescer e avançar, começa a ter profundidade nas Escrituras, começa a ter intimidade com Deus. Há uma transição progressiva, te elevando para mais perto de Deus, te fazendo voar mais alto do que você já voou. Há uma transição de modificação. Lembra quando você aceitou a Cristo? Você era ruim, você era péssimo, você não valia nada na sociedade, nós não prestávamos para nada neste mundo, mas chegou Jesus, colocou o pé na nossa vida e disse: vai iniciar a partir de agora uma transição evolucional na vida desta pessoa. Ele vai evoluir, ele vai se transformar. Ele era uma velha criatura, agora será uma nova criatura em Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tinha nome nesta sociedade, ele não tinha valor, mas agora será um homem precioso na presença de Jesus, será um homem respeitado na sociedade. Você não prestava para nada, mas houve uma transição de Deus. Tirou o seu nome na lama, te colocou para se assentar entre os príncipes, tirou o seu nome desse lamaçal de pecado, te trouxe à igreja. Você estava prestes a morrer neste mundo, Ele te deu vida e vida com abundância, ainda te deixou uma promessa da vida que te aguarda na eternidade. Há uma transição sendo feita aqui na vida de muita gente. É difícil querer aceitar a transição, mas é impossível que ela não chegue. Assim, nós estamos em plena transição. Há transições que pessoas mudam de cidade, de países, mudam de vida. É a transição. Existe transição que você escolhe,
Porém, existem outras que o destino te insere dentro dela. Não tem jeito de fugir, não tem jeito de transferir para a vida de alguém. É o processo da vida transicionando a sua vida, quebrando o seu orgulho, quebrando a nossa prepotência e nos ensinando a estar mais perto de Jesus, mais perto da presença, mais perto do céu. A transição muda tudo, sem pedir permissão. Nem vontade, quem sabe, de você vir aqui, você estava. Mas houve uma transição dentro do celular. O Espírito Santo modificou o seu coração, mudou as coisas de lugar, dizendo: vai para a casa de Deus. Há uma palavra estabelecida para a sua história. Há uma palavra que pode mudar a sua vida esta noite. E é a palavra que emana da palavra de Deus. Eu já caminho para o encerramento. No tempo de transição, aprendemos a viver muito mais dependente de Deus. Porque quando a transição chega, ela tira a tua estrutura estabelecida pelo seu egoísmo. Ela tira a sua estrutura que você pensou que tinha total controle sobre ela. Ela tira tudo da gente. E a gente vive agora uma dependência. Agora tem que viver pela fé. Tem que orar para vir milagre. Tem que fazer como Elias, esperar o corvo trazer o pão. Mas faz parte da transição de Deus para um novo nível espiritual. Faz parte da transição de Deus para um cumprimento de uma promessa preciosa para a glória do nome de Jesus. Na transição, ou o tempo trabalha ao seu favor, ou ele vai trabalhar contra você. Ou aprendemos a usar a transição para nos aproximarmos de Deus, ou nós seremos vítimas e reféns desse tempo transicional. Se a transição chegou, viva essa transição. Estabeleça as metas nessa transição que chegou na sua vida. Viva ela como qualquer fase, nova estação que chegou na sua vida. Assim como nós vivemos o tempo do verão, o tempo do inverno, outono, e nós estamos estabelecidos aqui, e a gente acha bom cada estação do tempo. Quando chega o tempo do inverno, da chuva, a gente acha bom. Assim a transição da vida. Nem todo dia o sol vai brilhar para nós. Nem todos os dias vai ter uma lua linda alumiando estrelas no céu. Vai ter dia de escuridão, vai ter dia de dor, vai ter dia de sofrimento, vai ter dia de alegria, vai ter dia de vitória. Porém vai ter dia de tristeza, de choro e de solidão. Tudo isso faz parte da vida humana, mas o que diferencia seres humanos de outros seres humanos é aquilo que eles carregam dentro do seu coração, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso diferencia qualquer pessoa de outra pessoa. Fica de pé, por gentileza. Eu não sei qual é o tempo transitório, o tempo de mudança que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho certeza que esse tempo é para modificar você. Esse tempo é para causar uma transformação, ou até mesmo uma metamorfose de Deus, para mudar a sua vida de forma completa. Toda a transição ela apontará para uma promessa a ser concretizada da nossa história. Ninguém chega à promessa sem transição. Ninguém chega à promessa sem viver uma mudança interior. Ninguém vive uma promessa sem viver uma transição exterior, interior, que modifica e transforma todo o seu ciclo de vida. Há uma transição estabelecida, há uma mudança de Deus estabelecida. Deus vai tirar do seu coração coisas, Deus vai colocar, Deus vai arrancar pessoas, Deus vai colocar pessoas novas. Faz parte dessa vida humana, faz parte desse trajeto humano, faz parte dessa transição de Deus. Há momento que nós choraremos sozinhos,
sozinho, há momento que você chora sozinho, porém nesses momentos de solidão, há uma transição do céu com a terra, há um Espírito Santo enviado do céu para consolar a sua vida no momento da tristeza da sua história. Há uma presença de Deus transicionando neste ambiente esta noite. Deus vai mudar dentro de você coisas que o homem nunca conseguiu mudar. Deus vai transicionar pensamentos que você nunca conseguiu transicionar, porque esta obra é a obra do Espírito Santo. E nessa fraqueza Deus vai te dar a força para prosseguir. Tem alguém em nosso meio aqui que não é evangélico, que quer entregar a sua vida a Jesus? Há um tempo novo de transição para a sua história. Deus quer mudar essa vida velha, Deus quer transformá-la, e Deus quer te dar vitória nesse trajeto. E esta noite está aberto a oportunidade para você vir a Jesus e entregar a sua vida ao Senhor. Tem alguém em nosso meio que está afastado da casa de Deus, que ainda não é crente? Levante a sua mão para a gente conhecermos. Se não tem, que Deus em Cristo te abençoe. Coloque sua mão no seu coração para a gente fazer uma pequena oração. Senhor, a tua palavra eu preguei. Eu sei que nós estamos em transformação e transição. Que nesse tempo o Senhor nos ensine a lidar com cada estação que nós iremos enfrentar. Que seja algo lindo, algo precioso da sua parte. Que seja lições preciosas para somar para o futuro precioso que o Senhor tem para cada um.